Olá, meus amados e minhas amadas e amados do Senhor Deus. As Escrituras Sagradas dão respaldo para que nós analisemos fatos, coisas que acontecem com pessoas com personalidades. Todas as Escrituras relatam, falam sobre pessoas e seus comportamentos. Gênesis, por exemplo, relata que Abraão pediu para a própria esposa Sara mentir, dizendo que era irmã dele. E mentir é uma coisa feia. As Escrituras mostram o comportamento de Davi, que, tendo à sua disposição diversas mulheres, um dia, enquanto seus soldados estavam lá na guerra, ele estava lá no terraço. Eita! E de repente observou uma bela mulher chamada Batseba, mulher do seu soldado que estava lá, tomando banho, e eu quero aquela mulher. Então mostrou a vergonha de Davi, mostrou essa mentira de Abraão e tantos outros fatos. O nosso querido Pedro: eu vou morrer contigo, Jesus. O que o Senhor passar, eu também passo. Enfim. Eita, Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje ainda, antes que o galo cante. E Pedro negou. Então as Escrituras nos dão respaldo quando nós falamos também de personalidades famosas, desde que saibamos como vamos falar, a nossa língua, o nosso comportamento e as nossas intenções. E uma das personalidades que eu comentei aqui, quando se afastou do Evangelho, é aquele menino prodígio, talentoso, J.A., que hoje é uma mulher, entre aspas, mas é uma mulher. Respeitemos, é uma trans. Então, queria falar para vocês um pouquinho hoje sobre a decisão da ex-irmã, essa belíssima mulher que está na capa aí desse vídeo, Andressa Urach, sinônimo de escândalo. Por onde ela passa, tudo que ela fala torna-se um escândalo a nível nacional. Não, até internacional, porque ela, como Miss Bumbum, ficou famosa também no exterior. E já aviso aos que não me conhecem e estão acessando esse pequeno canal, que não vou tratar aqui de fofoquinha. Não, também não vou estar com as 2 mãos cheias de pedra para atirar nessa moça e menos ainda condená-la por sua atitude. Não, se vocês quiserem ver pessoas que têm um desejo mórbido de atirar pedras nessas personalidades, discordando, por exemplo, do comportamento de Kleber Lucas, Patrícia Alcântara e tantos outros, que de repente estão com um comportamento assim aos seus olhos mundano. E ainda que estivessem realmente mundanos, ainda que estejam com comportamento contrário às Escrituras, em nenhum momento o Todo-Poderoso Deus nos autoriza a abrir uma live, ter um canal e vamos apedrejar, instigando outras pessoas, os seus seguidores, muitas vezes com desejo, aquela inveja dos fariseus. Não, eita, aqueles fariseus não atiraram a pedra naquela adúltera, deveriam ter atirado, não? E fazem pior do que aqueles fariseus, que eles pelo menos colocaram as pedras no chão quando Jesus lhes atirou na cara deles. Atira a pedra se vocês não tiverem pecado. Não, meus amados,
Em hipótese alguma, vocês vão me ver um dia aqui nesse pequeno canal, amaldiçoando aquelas personalidades, as pessoas conhecidas da mídia, que disseram, tchau Jesus, adeus, não quero mais não, estou com muita saudade do mundão, muita saudade das coisas deliciosas da carne. Afinal, quem vai dizer que os prazeres da carne são maus, são ruins? Não vou atirar pedra em ninguém, por isso que meu canal vai continuar sendo pequeno. Ora essa, aqui diante de vocês, eu digo com toda humildade, tem alguém que está lutando para obedecer ao Senhor, tentar imitá-lo, lutar contra a carne, lutando contra o pecado. E o pecado que eu luto não é só contra os desejos da minha carne, não é só contra as tentações, mas também, domando a minha língua. E é fácil domar a língua? Domar um leão é fácil? Não. O domínio próprio faz com que você não erre tanto, que você reflita, que você se domine em tantas coisas que desagradam ao Senhor. Então, não vou ficar à espreita como esses dos canais famosos aí do YouTube, que parece que fica à espreita, assim como os urubus, esperando que aconteça um escândalo no meio evangélico, no meio cristão. E já corre lá, já abre a live no seu estúdio lá, todo chique, e aí vem os outros urubus que são seus seguidores, e vão todos juntos, unidos, o youtuber, ali o líder evangélico, o pastor com P minúsculo, os profetas e os seus seguidores, todos piores que os fariseus, como já disse, com as suas pedras para atirar, amaldiçoando, vai para o inferno, Jesus me revelou, já está condenado, escandalizando o Evangelho de Cristo. E, como diz Mário, né, não tira o argueiro do seu olho, né? Não tira o cisco, e tentando abrir os olhos daqueles que caíram. Porém, não é assim que o Evangelho mostra. Eu vou ter que falar aqui Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Vocês que julgam, que atiram pedra, quantas vezes vocês já meditaram em Lucas 15 e o amor do pai por aquele filho que o abandonou, quer ir para o mundão, perdeu tudo, voltou cabisbaixo. E o que o pai fez para aquele pecador miserável? Não fez uma festa. Então, cuidado, vocês que atiram pedras, amanhã pode ser você. Até porque talvez muitos de vocês estejam com inveja, querendo também voltar lá para o mundão, e estão aí preocupados, né? Todo mundo vai ficar sabendo. Eita, hipocrisia maldita. Mas vamos lá, se você que já está sabendo que o tema aqui não é fofoca da vida particular de Andressa Urach, eu te convido para você continuar aqui, porque aqui você vai aprender coisas importantíssimas para a sua vida, para essa vida e após a morte. E nós vamos começar falando agora o que leva uma pessoa que experimentou as coisas boas de Deus por meio do seu Espírito Santo, porque quando nós aceitamos Jesus, o confessamos como nosso Senhor e Salvador e nos batizamos nas águas, como disse Pedro no belíssimo discurso dele, em Atos 2, a partir do versículo 37, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí nós passamos a ser filhos de Deus, como Paulo escreveu aos Romanos, se não me engano, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. O que nós podemos aprender com
o adeus dessas pessoas para Jesus e a volta delas para o mundo de onde elas saíram, com muita alegria e testemunhando que Jesus as salvou. O que faz com que essas pessoas desistam? O que aconteceu? O que acontece? Por que tantos desistem? E vejam que não são só os artistas que se afastam, mas muitos de nós anônimos. Quantos já disseram não para Jesus, se cansaram da igreja, se cansaram de uma vida de luta, se cansaram do negue-se a si mesmo, se cansaram do carregar sua cruz a cada dia, se cansaram de lutar contra o pecado, porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, mas a colheita dele, ai, é barulhenta. E o Espírito que nos faz pecar é aquele Espírito que entrou em Judas Iscariote. Eu quero falar exatamente disso, do Espírito que nos tenta continuamente, para que depois de nós sermos regenerados, depois de nós experimentarmos as verdades, depois de nós conhecermos a verdade do Senhor, depois de nós experimentarmos a sua paz, a presença do Espírito Santo, de muitas vezes nós chorarmos em tua presença, Senhor, depois de nós experimentarmos ali no primeiro amor uma nova vida, e vir o nosso conhecimento, a nossa herança. E agora nós sabemos para onde nós vamos. Agora nós somos guiados pelo Espírito da verdade, como o Pai se refere ao Espírito Santo. Saiu o espírito da mentira, saiu o espírito que nos guiava ao pecado, saiu o espírito que nos escravizava ao pecado. Quem está falando com vocês aqui é alguém que foi dominado por esse espírito por décadas e décadas. E se fosse tão bom, eu estaria até agora satisfazendo a vontade do Espírito que me dominava. Jesus diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, e João escreveu que aquele que peca é do diabo. Se é do diabo, está sendo guiado pelo diabo. Eu quero dizer para vocês que nós temos, como seres espirituais que nós somos, você que está me vendo, eu e qualquer ser humano, somos seres espirituais. E aí nós temos duas escolhas. Podemos escolher sermos guiados pelo Espírito de Deus, ou sermos guiados pelo Espírito do diabo, que quem não sabe que o diabo é um espírito, nesse exato momento ele está me ouvindo falar com vocês. Eu já tive experiência com o diabo, com os demônios, pela oportunidade que Deus me deu de expulsar esses espíritos de corpos, tanto de homens, quanto de mulheres, quanto de adolescentes. Que eu quero dizer para vocês que o espírito que convenceu a querida e belíssima Andressa Urach é o espírito do diabo que voltou a habitar nela. E que esse surto que os psiquiatras, ou o próprio esposo dela, Tiago Lopes, ex-esposo, que declarou que ela de repente teve um surto e estava querendo sacrificar o seu filhinho, esse bebê aí, essa criancinha. É claro que ela ama o seu filhinho, mas foi comprovado que ela queria sacrificar o filho pelas testemunhas ali, a empregada e mais o marido que estava ali, e a justiça aceitou as provas a ponto dela ter sido internada no hospital psiquiátrico, que não liberta. Toma lá as injeções, acalma lá, mas eu sei
E aqui não estou pré-julgando. Se eu já não tivesse tido experiência com pessoas possessas de espíritos malignos, se Jesus não tivesse no ministério dele aqui na terra, lá em Israel, há 2000 anos atrás, expulsado tantos espíritos imundos, você até poderia duvidar, mas duvide se você quiser, você é livre. Esses espíritos, eles rondam a nossa vida, eles ficam à espreita, buscando pessoas para destruir. 1 Pedro 5,8, fiquem alerta, vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, anda ao derredor, buscando pessoas para destruir. Fiquem firmes, resistem firmes na fé, eis aí, porque a fé de vocês é poderosa para apagar todos os dardos do inimigo, do adversário, do diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra os dominadores do mal nas regiões celestes, conforme Paulo escreveu aos Efésios. E como Jesus nos alertou que o diabo veio matar, roubar e destruir, ele verdadeiramente faz um estrago na vida daquele que deixa ele entrar no seu corpo. Lembrem-se que Jesus disse lá no belíssimo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, aqueles que me amam, obedecem e praticam a minha palavra, então eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Nós podemos ser morada, casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a nossa vida ser guiada por eles e ser uma bênção. E verdadeiramente nós sermos abençoados com paz, com alegria, com felicidade, lavados e remidos no sangue dele. Se nós levarmos a sério o nosso relacionamento com Ele, se nós não deixarmos de vigiar, se nós entender que nós estamos numa guerra, numa batalha, em que há o espírito do diabo lutando para ganhar a nossa alma e levar até o inferno. Foi isso que ele tentou fazer com o meu amigo que uma madrugada pulou o muro da minha casa há muitos anos em São José dos Campos. Ele tinha usado muitas drogas. O menino, seus 20 anos, mais frágil, magrinho, viciado, mas ele era muito bom, ele era muito meigo, ele era muito meu amigo, tanto que o Senhor o levou até a minha casa. Ele queria se matar, ele pegou uma faca, quando ele foi cortar o seu pulso, eu corri, puxei a faca dele, e quando eu abracei, comecei a orar, eu nem sabia que os espíritos já estavam dentro do corpo dele, eram muitos. E aquele espírito falou comigo: seu desgraçado, não nos mande sair dele, que nós vamos te matar também, porque nós marcamos esta noite para levar a alma dele, ele ia morrer naquela noite. Essa é a função dos espíritos do inferno, dos anjos caídos, a serviço de Satanás, que estão por aí destruindo a vida de pessoas. Eles lutam para nos separar de Deus. A função deles, 25 horas por dia, é nos colocar contra Deus, e que nos faz separarmos de Deus é o pecado, e o pecado você sabe que é do diabo. Andressa Urach simboliza o escândalo, aonde ela está, tudo que ela fala, tudo que ela faz. Aquela que deu um mergulho nua na piscina quando estava na fazenda lá da Record, a Record do missionário Edir Macedo, do bispo, apóstolo, pastor Edir Macedo. Andressa Urach se esforçou para andar nos caminhos santos do Senhor.
mas deixou uma porta entreaberta, um pouquinho aberta. Veio as tentações, veio os conflitos, veio as aflições que vêm. Vem! Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Sentiu saudade, certamente, das luzes, dos holofotes, da mídia, das entrevistas. Sentiu saudade de muita coisa. Ela tinha uma vida sexual ativa. Casou com um pastor lá da Universal, durou pouco tempo. Porque a vida com Cristo exige uma comunhão diária, oração diária. Jesus disse, a carne é fraca, por isso vigiem, orem, vigiem, orem todo tempo. A vida com Cristo não é uma vez por semana estar na igreja, mas é um dialogar com Jesus todos os dias, andando em espírito, continuamente. Os Espíritos estão aí para nos convencer. Convenceu Andressa, convenceu tanta gente. Talvez esteja convencendo você. Se nós formos fracos na nossa comunhão com o Senhor, nós seremos fracos em todas as áreas da nossa vida aqui na terra. Nós seremos vencidos, disse Jesus. Quando o espírito imundo sai de um homem, sai de uma mulher, saiu de Andressa, saiu de Jairo, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, porque o descanso do espírito imundo está num corpo, ele precisa de um corpo. E aí o espírito diz, vou voltar para casa de onde eu saí. Chegando, encontra a casa desocupada, a casa espiritual, o nosso coração, o nosso corpo. Desocupada por quê? Por que o Espírito Santo saiu? Nós deixamos uma portinha aberta para o pecado entrar. O Espírito é santo, ele não vai ficar num corpo que está se entregando ao pecado, que está em desobediência ao Senhor. Comece com pequenos pecadinhos, se é que eu posso dizer dessa forma, mas você está entendendo. Até que de repente, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então esse Espírito vai e traz consigo, preste atenção, meu amigo, minha amiga que pertence a Jesus, traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, que já habitou ali, que já escravizou a pessoa, que já dominou, que já guiou. E entrando passa a viver ali. A última frase. E por fim, e o estado final desse homem, dessa mulher, torna-se pior do que o seu primeiro estado. Mateus 12, a partir do versículo 43, foi Jesus que falou. Há espíritos malignos buscando corpos, e só não entra se o Espírito Santo estiver habitando no seu corpo. Se o Pai e o Filho e o Espírito Santo estiver habitando, e o Pai e o Filho só vão habitar no seu corpo e te guiar se você estiver amando a palavra dele, se santificando dia após dia, amando, adorando, louvando, vigiando, sabendo quem é o seu adversário, portanto, conhecendo as Escrituras. Nós precisamos saber quem é o nosso adversário para que nós possamos saber lutar contra ele. E as nossas armas são armas espirituais. Medita, por favor, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6. Não há neutralidade nesse mundo quanto a
espírito, ou você tem o espírito do diabo, do maligno, ou você tem o espírito de Deus. Não tem neutralidade, não tem meio termo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Quem você está desprezando é o Espírito de Deus. Se você está desprezando o Espírito de Deus, então você está servindo ao Espírito de Satanás, meu amigo, minha amiga, e vai destruir a tua vida. O que Andressa vai fazer no OnlyFans? Andressa alcançou um milagre numa UTI, onde ela estava desenganada pela medicina, prestes a ter uma infecção generalizada. As suas pernas, as suas coxas estavam apodrecidas conforme essas imagens. Ela testemunhou que um anjo apareceu no quarto da UTI. Esse anjo trouxe vida, por isso ela veio para Cristo. Agora nesse site aí, nesse site de conteúdo adulto, é uma palavra bonita para dizer que é um site de pornô. E agora ela vai estar ganhando dinheiro mostrando a perna bonita que Deus restaurou. Ela vai se lembrar quando ela mostrar o corpo dela, para que todos que estiverem do outro lado, que estão pagando R$260 por mês, para terem o prazer de ver o corpo dela nu ali diante deles, e claro, se masturbando, sim, se masturbando. Agora esse corpo que Deus salvou, restaurou, curou, para servir de instrumento para que as pessoas vivam em masturbação, satisfazendo a vontade da carne. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Vocês não pertencem a vocês mesmos, nós somos do Senhor, o nosso corpo é do Senhor. Vocês foram comprados por um alto preço, preço de sangue. Olha aí essas imagens. Olha o sacrifício por nos amar e querer nos levar para o céu. Ao contrário do outro espírito, que pode vir nos dominar como me dominou por tantas décadas. Por isso, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Não! Andressa, Anitta e essas celebridades todas do carnaval agora com a sua nudez quase que total, não estão glorificando a Deus no corpo delas, deles. Estão dominados pelo Espírito. Eu vi lá no terreiro, eu consultei um espírito de Exu no terreiro do Candomblé. Eu vi quando aquele moço incorporou esse espírito a quem eu consultei. A primeira coisa que o espírito falou na boca daquele moço, para me dar o copo de cachaça. E depois acendeu o charuto na boca dele e me mandou ajoelhar diante dele. E para me atender, primeiro ele teve que tomar o copão duplo de cachaça. A cachaça que destrói tantas famílias, tantos homens, tantas mulheres. A cachaça é um dos instrumentos que atrai demônios. Eu expulsei demônios de pais de família que eram viciados em cachaça, que eram maridos muito bons, mas quando eles estavam cheios dessa bebida maldita, eles espancavam suas mulheres, quebravam tudo dentro de casa. Porque aí esse espírito maligno passa a dominar a vida e as ações, as atitudes do homem. Andressa precisa de oração. Vejam bem a entrevista que a Andressa deu. Eu criei e botei o valor mais alto no OnlyFans para alguém que se interessasse em inscrever, que é de $50, 260 na cotação real hoje. E falei, ninguém vai se interessar, ninguém vai se inscrever. É caro pra caramba.
Mas eu estou surpresa. Está tendo um monte de seguidores, de interessados, de inscritos. Vamos julgar? Eu sei. Eu vejo isso como um trabalho, não como um problema. Cada um sabe o que faz, isso é verdade. Se alguém quiser me ajudar, pagar meus boletos, eu aceito. Mas eu vou ficar muito rica. Agora é recomeçar. Vida nova, coisas novas. Espero que vocês não me abandonem. Torçam e orem por mim. Orem pelo sucesso dela vendendo seu corpo. Ela pediu isso. Os espíritos imundos têm o poder de nos cegar. Já fizeram isso comigo. Estão cegando a Andressa, que já perdeu a guarda temporária do filhinho dela. Não é vida nova, é vida velha. Vida nova é como Paulo escreveu aos Coríntios: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Mas não vou atirar pedra nessa mulher. Ela precisa de oração. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida nesse mundo por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? As riquezas, os prazeres sexuais, a tal liberdade, que não é liberdade. Jesus diz que quem vive na prática do pecado é escravo. Escravo não tem liberdade. Para encerrar, então, esse alerta, os mesmos espíritos que convenceram Andressa a dizer adeus ao Senhor e voltar para o seu mundinho, a depressão vai vir junto. O diabo não dá nada sem cobrar alguma coisa. O único que nos dá a salvação de graça, e não cobra nada, é só Jesus, nosso Salvador. Um alerta para você e para mim. Vamos nos posicionar, nos alimentando do pão vivo que desceu do céu, nos fortalecendo na força do seu poder, dia após dia, lutando, encarando as aflições, lutando contra o pecado todos os dias, contra as tentações, vigiando, orando, meditando. O Senhor os ama e o Senhor espera que eles voltem, como J.A., Andressa e tantos outros, como Ele esperou o filho pródigo. E nós devemos nos alegrar se eles voltarem, mas não nos alegrar se eles voltaram para o mundo. O mundo não nos oferece nada. Não vamos recuar, vamos fazer como Paulo, que lá no final da sua jornada, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira, desde agora está guardada para mim a coroa que o Pai me dará naquele dia. Essa coroa é para os que perseveram até o fim, porque Jesus disse, e quem perseverar até o fim, será salvo. Amém? Recebe meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. E vamos lutando, perseverando. Vale a pena. Muito obrigado.